E os bombeiros de Minas Gerais decidiram interromper as buscas por fragmentos de corpos das vítimas do trágico acidente que aconteceu no último sábado em Capitólio. Essa decisão ela foi tomada depois de uma reunião feita na manhã desta terça-feira entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil da cidade de Passos, Marinha do Brasil, Defesa Civil e as prefeituras de Capitólio e São José da Barra. De acordo com os bombeiros, as buscas foram paralisadas porque, além de todos os 10 corpos terem sido localizados e identificados, foram recuperados também indícios e objetos que vão ser utilizados nas investigações dos órgãos competentes. Dessa forma, já não estavam sendo mais encontrados fragmentos das vítimas. Embora as buscas tenham se encerrado, o Corpo de Bombeiros informou que vai seguir auxiliando nas investigações caso haja necessidade. Já a Polícia Civil disse que o trabalho agora é encontrar destroços da lancha que foi diretamente atingida pela queda da rocha. Essas buscas são de responsabilidade da Marinha. A polícia também segue com as investigações. O deslizamento da rocha em um cânion de Capitólio ocorreu no último sábado, por volta do meio-dia, no Lago de Furnas. Cerca de 50 turistas estavam em lanchas no local, incluindo crianças. Pois é, sobre essa triste situação, eu vou conversar agora com a jornalista Laura Marques. Laura, uma excelente noite para você. É triste, né, a gente ainda perceber que as famílias ainda estão sofrendo, claro, a dor do luto. As pessoas que vivem naquela região também ainda passam, né, por esse susto. Afinal de contas, muitos ali vivem do turismo, né? O turismo faz parte ali do dia a dia. Tem alguma atualização sobre a situação, Laura? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está conosco aqui na TV Diversa. Sim, a gente tem algumas atualizações sobre esse caso, sim. O que aconteceu, a informação mais recente que a gente tem sobre as investigações dos motivos que podem ter levado ao desabamento dessa grande rocha do cânion no Lago de Furnas, em Capitólio, essa investigação está ainda em curso e um dos pontos que está sendo analisado pela Polícia Civil é o fato de que, muito recentemente, foi instalado um mirante nas proximidades ali de onde aconteceu a queda da rocha. Não exatamente em cima daquele local, mas bem perto dali. Segundo a Polícia Civil, existem hipóteses que apontam que a construção desse mirante, a movimentação de maquinário, de pessoas, perfurações, todos esses tipos de trabalho, de atividades que aconteceram ali na região, podem ter provocado abalos nas rochas por ali e aí criado uma situação de risco geológico, porque tudo ali está então num grande bloco, né, de rocha, digamos assim. E com essa construção, a movimentação de máquinas pesadas, tudo isso pode ter influenciado, levado à queda dessa rocha lá no cânion de Capitólio. Essa é uma das hipóteses que está sendo levantada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Quem está à frente do inquérito que está analisando essa situação por lá é o delegado Marcos Pimenta. Ele é da cidade de Passos e está fazendo esse trabalho lá em Capitólio. Para isso, estão sendo analisados vários pontos. Primeiro, foram chamados geólogos para analisar a situação daquelas rochas, análises técnicas mesmo, através da ajuda de especialistas. Também estão sendo coletados depoimentos de testemunhas, pessoas que estavam acostumadas a passar ali pela região, a circular por ali. Também o proprietário dessa lancha que alugou a embarcação para que essas 10 pessoas pudessem fazer o passeio, várias pessoas que possam corroborar no inquérito, trazendo todas as informações possíveis que possam ajudar as autoridades a entender o que é que levou ao desabamento daquela rocha. Então é nessa fase que a investigação da Polícia Civil está neste momento. O delegado Marcos Pimenta disse que não vai descartar nenhuma hipótese por enquanto, tudo ainda está na mesa, todos os dados ainda estão sendo levantados, inclusive porque a gente está falando de um acidente que aconteceu no sábado, há pouquíssimo tempo. Outra questão também que a gente tem que observar, Elias, daqui para frente, é que essas análises geológicas das rochas, da movimentação das pedras por ali, essa análise pode ser bastante longa. O governador Romeu Zema deu uma entrevista à Rádio CBN hoje mais cedo, em que ele afirmou que essa análise das rochas, essa análise geológica, pode levar meses.
Por quê? É necessário observar em todas as épocas do ano. Agora, nesse período em que as rochas estão completamente encharcadas por conta de todas as chuvas, também no período mais seco, no período em que há bastante sol, quando o tempo fica mais fechado, todas essas nuances têm que ser analisadas para entender de fato como é que foi a movimentação dessas rochas. Então, segundo o governador Romeu Zema, esse trabalho deve durar ainda meses. A gente não deve ter respostas sobre o que provocou esse deslocamento da rocha tão cedo. Isso vai demorar um pouquinho ainda, Elias. Como a gente viu na reportagem, as autoridades já paralisaram as buscas pelos corpos, mas as embarcações ainda precisam ser localizadas. Tem ainda pedaços de lancha que estão debaixo d'água, que estão no fundo do Lago de Furnas, que ainda serão localizados pela Marinha do Brasil. Esse trabalho segue sendo realizado. E agora, outro ponto importante também da gente pensar. As embarcações, o turismo naquela região era muito importante para a economia da cidade de Capitólio e também para outros municípios do entorno. Por exemplo, São João da Barra. Tinha várias pessoas que ficaram feridas, que faleceram no acidente, que estavam no município de São João da Barra fazendo passeios, inclusive em hotéis da cidade também. Então, a economia do entorno do Lago de Furnas gira muito exatamente no turismo voltado dentro do lago, para a visitação das cachoeiras, para a visitação dos canyons, que são belíssimos, né, Elias? Então, essas atividades todas vão ficar paralisadas. Os municípios ali da região têm uma associação que é chamada Alago, que eles estão tentando articular como é que vai ficar essa situação. Porque sem os passeios, sem o turismo, os municípios perdem muito em arrecadação, em circulação de dinheiro mesmo, para a economia da cidade, para os moradores da cidade. Então essa é uma questão que vai precisar ser observada daqui para frente, para tentar saber como é que vai ficar a vida dessas pessoas, que deve mudar muito. Até porque o turismo daqui para frente, sem dúvida, vai ser impactado. Possivelmente, esses passeios em períodos chuvosos, por exemplo, não devem acontecer mais, pelo menos é o que as autoridades têm sinalizado, né? Inclusive, no sábado, quando aconteceu o acidente, havia um alerta da Defesa Civil recomendando para que não acontecessem passeios, para que as pessoas não navegassem, não fossem até cachoeiras, num momento de fortes chuvas como era aquele. Então, Elias, as atividades, a vida de Capitólio, com certeza vai mudar bastante daqui para frente, e a gente vai seguir acompanhando essas investigações para entender de onde é que veio o problema e como é que a gente pode corrigir isso no futuro. Inclusive, o Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre isso, exatamente com o objetivo de tentar prevenir futuros acidentes parecidos. Elias. Pois é, Laura, são muitas as questões, né? Mas eu chamo a atenção para um fato. No Brasil, tudo o que acontece, né, a gente só começa a perceber, na verdade, que houve aí um problema, que houve realmente, talvez, falta de um pouco de sabedoria mesmo, né, de ter um controle maior, cuidado maior quando tragédias acontecem. Foi assim com a Boate Kiss. Lá na época da Boate Kiss, por exemplo, nós vimos também que a prefeitura, na época da região, os próprios bombeiros, né, deram alvará de funcionamento, e aí depois é muito fácil a gente querer também colocar culpados. Nós tivemos também a situação com as barragens aqui no estado. Só depois de uma tragédia que levou centenas de pessoas à morte é que começou a se preocupar com um problema que já estava ali, ó, estampado na cara das nossas autoridades, e também nada até então havia sido feito. E mais uma vez, agora nessa situação em Capitólio, será que realmente a situação ela precisa ser levada dessa maneira com tudo, né? Afinal de contas, nós temos aí que seguir alguns protocolos de segurança. Nós estamos numa pandemia. Se a gente não segue alguns protocolos de segurança, nós vamos ficar contaminados com o vírus. Da mesma forma que se a gente não seguir alguns protocolos de segurança, seja em relação a barragens, seja em relação às rochas, né, em Capitólio, ou em relação a qualquer outra coisa em nossas vidas, nós vamos viver aí tendo que noticiar para você que me acompanha tragédias. E não é isso que a gente quer. A gente espera sim que todos os problemas, todas as questões de segurança sejam levadas a sério, não somente aqui no estado, como em todo o país. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.